Patrícia colocou a pasta sobre a mesa de vidro, como se tudo já estivesse decidido. Eu estava sentada numa cadeira baixa, com a bolsa apoiada no colo e uma caneta diante de mim. A imobiliária era silenciosa demais. Havia fotografias de apartamentos nas paredes, um vaso de plantas artificiais perto da janela e o barulho distante de uma impressora funcionando em outra sala. Minha filha falava depressa. Mãe, é só uma formalidade. A senhora assina hoje e, em pouco tempo, estará num apartamento muito mais seguro. Olhei para os documentos. Havia várias páginas marcadas com pequenos adesivos amarelos. Em cada uma seta indicava o lugar onde eu deveria assinar. Qual apartamento? Perguntei. Patrícia mexeu na bolsa. Ainda estamos vendo algumas opções. E quanto vou receber pela casa? Isso está explicado no contrato. Quem é o comprador? Ela soltou um suspiro. Mãe, não complique. O Fábio já analisou tudo. Meu genro não estava ali. Segundo Patrícia, tiveram uma reunião urgente, mas era ele quem havia escolhido a imobiliária, falado com o comprador e preparado quase todos os documentos. Eu não sabia o valor exato da venda, não conhecia o apartamento para onde pretendiam me levar. Também não entendia por que precisava assinar naquele mesmo dia. Mesmo assim, Patrícia falava como se minha única tarefa fosse obedecer. A senhora vai ficar perto de mim, continuou. Num lugar com elevador, portaria e menos espaço para cuidar. Minha casa não é grande demais para mim. Agora não. Mas pode ser. Pode ser quando. Ela perdeu a paciência por um instante. Mãe, precisa pensar no futuro. A palavra futuro aparecia sempre que Patrícia queria que eu deixasse de decidir alguma coisa no presente. Olhei para a corretora sentada do outro lado da mesa. Chamava-se Renata Alves. Tinha cabelos curtos, alguns fios grisalhos e um jeito atento de observar sem interromper. Desde que entramos, ela quase não falara, apenas conferia os documentos e olhava para mim de vez em quando. Dona Helena disse finalmente. A senhora teve oportunidade de ler o contrato? Patrícia respondeu antes de mim. Eu expliquei tudo para ela. Renata continuou olhando para mim. A senhora leu? Ainda não. Minha filha puxou a caneta em minha direção. Podemos ler depois. O comprador está esperando. Depois de assinar, Patrícia forçou um sorriso. Mãe, confia em mim. Eu confiava. Oh, pelo menos, queria confiar. Era minha única filha. A menina para quem costurei uniformes até tarde da noite, a mulher por quem vendi joias. Adiei tratamentos e cuidei de Júlia durante anos. Quando Patrícia dizia que queria me proteger, uma parte de mim ainda ouvia a voz daquela criança chamando por mim no corredor, mas havia alguma coisa errada naquela sala. Eu não sabia explicar. Renata abriu outra pasta. Comparou duas folhas. Depois olhou novamente para Patrícia. Preciso confirmar um dado com o setor jurídico. Minha filha pegou o celular. Enquanto isso, vou atender uma ligação. Levantou-se e saiu para o corredor. Assim que a porta se fechou, Renata permaneceu imóvel por alguns segundos. Então se levantou, caminhou até a porta, girou a chave com cuidado. Meu coração acelerou. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ela voltou para a cadeira e se inclinou na minha direção. Sua voz ficou baixa. Dona Helena, vou fazer uma pergunta. Preciso que responda sem pensar no que sua filha gostaria que dissesse. Segurei a alça da bolsa. Pode perguntar. Renata abriu uma pasta que Patrícia não havia colocado diante de mim. Retirou uma cópia de um documento e virou a folha em minha direção. A senhora sabe que sua filha tentou vender esta casa 3 meses atrás. Senti minhas mãos esfriarem. Tentou vender. Houve uma proposta anterior. Semem. Renata apontou para o final da página. Esta procuração foi apresentada para iniciar a negociação. Aproximei o papel do rosto. Havia uma assinatura com meu nome, parecia com a minha. Mas eu sabia que não havia feito aquele traço. Eu nunca assinei isso. Renata não demonstrou surpresa. Tem certeza? Absoluta. Do lado de fora. Patrícia tocou na maçaneta. A porta não abriu. Renata chamou. Por que está trancada? A corretora não respondeu imediatamente. Retirou outro documento da pasta. Há mais uma coisa que a senhora precisa saber antes que sua filha entre. Ok. Ela aproximou ainda mais a cadeira. O comprador não é um desconhecido.
Ouvi Patrícia bater outra vez. Abra a porta. Renata manteve os olhos em mim. Ele tem ligação direta com seu genro. Naquele instante, compreendi que eu não estava naquela imobiliária apenas para vender uma casa. Alguém já negociava minha vida antes mesmo de pedir minha autorização. E, para entender como minha própria filha chegara àquele ponto, preciso voltar algumas semanas. Algumas semanas antes daquela reunião na imobiliária, minha vida ainda seguia uma rotina simples. Eu morava sozinha desde a morte de Joaquim. 2 anos antes, todas as manhãs, abria as janelas da sala, passava café no coador de pano e varria as folhas que caíam do pé de jabuticaba. Joaquim havia plantado aquela árvore no aniversário de 10 anos de Patrícia. Na época, nossa filha reclamou porque queria uma bicicleta. Ele riu e respondeu: "A bicicleta pode enferrujar. Esta árvore vai continuar dando frutos. Quando você já for adulta." Patrícia cresceu. A árvore também. Às vezes, eu me sentava debaixo dela e tinha a impressão de que minha família inteira ainda cabia naquele quintal. A casa não era luxuosa. Tinha 3 quartos, piso antigo e uma varanda pequena que Joaquim construiu com o primeiro 13º, que recebeu como motorista de ônibus. Foi ali que Patrícia deu os primeiros passos. Foi naquele corredor que passei noites acordada quando ela teve dengue. Na cozinha, comemoramos aniversários, natais e almoços de domingo. Cada parede carregava uma lembrança. Talvez fosse por isso que, quando minha filha começou a falar em venda, eu sentia como se estivesse pedindo que eu me desfizesse de pessoas, não de tijolos. Depois da aposentadoria, continuei fazendo pequenos concertos de costura. Não precisava trabalhar todos os dias, mas gostava de ouvir o som da velha máquina e conversar com as clientes que ainda apareciam. A aposentadoria era modesta, porém suficiente. Eu pagava água, luz, remédios e o imposto da casa. Não tinha luxo, também não dependia de ninguém. A solidão existia, principalmente à noite. Depois que a televisão era desligada, qualquer barulho parecia maior. Às vezes, eu pensava que, se passasse mal, talvez ninguém percebesse até a manhã seguinte. Patrícia conhecia esse medo e começou a usá-lo com delicadeza. No início, suas visitas pareciam apenas preocupação. Ela chegava com frutas, perguntava se eu havia tomado os remédios e olhava em volta como quem procurava algum perigo escondido. "Mãe, esta casa está grande demais para a senhora. Morei aqui a vida inteira, mas agora está sozinha. Tenho vizinhos. Vizinho não é família." A frase sempre me fazia calar. Patrícia caminhava pelo corredor e apontava os possíveis riscos. "A senhora pode escorregar aqui. Este banheiro precisa de barras. E se cair no quintal?" Eu respondia que ainda conseguia cuidar de tudo. Ela sorria, segurava minha mão e falava: "Só quero proteger a senhora." Era o que eu queria acreditar. Algumas semanas depois, trouxe anúncios de apartamentos. "Tenho um condomínio perto de mim, com elevador e portaria. E onde eu colocaria minha máquina?" "Mãe, talvez seja a hora de parar de trabalhar. Costurar não é peso para mim. A senhora precisa descansar." Eu olhava para ela e enxergava minha filha preocupada. Não percebia que, enquanto falava em descanso, Patrícia começava a decidir o que eu deveria abandonar. Numa tarde, fui buscar café na cozinha e deixei minha bolsa aberta sobre a mesa. Quando voltei, encontrei Patrícia segurando meu documento. "O que está fazendo?" Ela levantou o celular. "Estou fotografando para deixar uma cópia comigo." "Para quê?" "Segurança. Se a senhora perder, eu tenho os dados." Também fotografou um carnê de imposto e um papel onde estava anotado o número da escritura. Fiquei observando. Algo me incomodou, mas afastei a sensação. Era minha única filha. A pessoa a quem eu entregaria uma chave se precisasse viajar. A mulher que, quando criança, dormia segurando minha mão. "Pronto", disse ela, guardando o telefone. "Agora fica tudo organizado. Assente." Naquele momento, não imaginei que aquelas fotografias seriam usadas para iniciar uma negociação sem mim. Para uma mãe, desconfiar da própria filha parece quase uma traição. Por isso,
Quando percebi o que Patrícia fazia com meus documentos, escolhi acreditar na explicação mais confortável. Ela dizia que queria me proteger. Eu ainda não sabia que já estava reunindo tudo de que precisava para tentar tirar de mim o único lugar onde eu sempre me senti segura. Quando Patrícia nasceu, Joaquim trabalhava como motorista de ônibus e eu costurava uniformes escolares numa máquina usada que compramos de uma vizinha. Durante o dia, eu cuidava da casa e da menina. À noite, depois que Patrícia dormia, sentava-me diante da máquina e trabalhava até os olhos arderem. O som da agulha atravessava a madrugada. Joaquim chegava cansado do último turno. Colocava uma xícara de café ao meu lado e perguntava: quantos faltam? Só mais 3. Quase nunca eram apenas 3. Passamos muitos anos contando moedas. Havia meses em que o dinheiro terminava antes das contas. Mesmo assim, Patrícia nunca deixou de ter material escolar. Sapato novo quando o antigo apertava e bolo no aniversário. Tudo o que conseguíamos guardar tinha o nome dela. Quando decidiu fazer faculdade, a mensalidade era maior do que podíamos pagar. Lembro-me de Joaquim sentado à mesa da cozinha, fazendo contas, num caderno. Se eu pegar mais 2 turnos por semana, ainda falta uma parte. Eu aumento as encomendas. Você já trabalha demais. Eis o futuro dela. Vendi 2 pulseiras que haviam pertencido à minha mãe. Uma era fina, com um pequeno fecho de flor. A outra eu usava apenas em ocasiões especiais. Também deixei de trocar meus óculos. Embora já precisasse aproximar os tecidos do rosto para enxergar as costuras menores, adiei um tratamento dentário. Passei noites trabalhando com dor. Nunca contei isso a Patrícia. Não queria que estudasse carregando culpa. No dia da formatura, ela nos abraçou diante da faculdade. Um dia vou devolver tudo o que vocês fizeram por mim. Sorry. Mãe não faz conta do que dá para um filho. Aquela frase parecia bonita naquele momento. Mais tarde, percebi que Patrícia passou a ouvi-la como uma garantia de que nunca precisaria lembrar quanto havíamos entregado. Quando ela decidiu se casar, Joaquim vendeu a motocicleta. Era antiga, mas ele cuidava dela como se fosse nova. Aos domingos, gostava de passear pelas estradas próximas de Campinas. No dia em que o comprador foi buscá-la, Joaquim ficou no portão até o barulho do motor desaparecer. Vai sentir falta? Perguntei. Vou. Então não deveria ter vendido. Ele olhou para mim. Patrícia precisa mais da entrada do apartamento do que eu preciso da moto. Pagamos parte do casamento e ajudamos com o primeiro imóvel. Quando Júlia nasceu, fiquei quase 2 anos cuidando dela todos os dias, para que Patrícia pudesse voltar ao trabalho. Eu chegava cedo, preparava a mamadeira, dava banho e colocava minha neta para dormir no colo. Nunca cobrei. Quando Patrícia agradecia, eu repetia: mãe não faz conta. Mas Joaquim fazia. Não porque fosse frio, porque tinha medo de que, um dia, ficássemos sem proteção. Ele guardava recibos, anotava transferências e pedia que Patrícia assinasse alguns papéis. Ela ficava ofendida. Pai, parece que o senhor não confia em mim. Confiança não apaga a memória. Ele respondia: papel serve para lembrar o que o coração às vezes prefere esquecer. Quando o primeiro negócio de Fábio entrou em dificuldade, fomos chamados mais uma vez. Patrícia chorava. Disse que poderiam perder o apartamento. Joaquim retirou parte das economias que havíamos guardado para a velhice. Eu entreguei o restante sem fazer perguntas. Depois disso, sempre aparecia uma nova emergência. Uma dívida da empresa, uma reforma, um carro necessário para o trabalho. Patrícia prometia: quando nossa situação melhorar, vamos devolver tudo. A situação nunca melhorava o suficiente. Nossa casa, porém, continuava ali. Não havia sido construída de uma vez. Cada parte carregava um pedaço do nosso esforço. A varanda foi feita com o primeiro 13º de Joaquim. O quarto de Patrícia recebeu piso novo quando ela entrou na adolescência. A cozinha foi ampliada depois de anos juntando dinheiro. O pé de jabuticaba foi plantado quando nossa filha completou 10 anos. Naquele dia, Patrícia reclamou porque queria uma bicicleta. Joaquim colocou a muda na terra e disse: um dia você vai entender que algumas coisas demoram para mostrar o valor. Pouco antes de morrer, ele segurou minha mão no quarto e falou: Helena,
Nunca deixe ninguém tratar esta casa como se já estivesse vazia. Achei que falava apenas da saudade, não compreendi que também falava de Patrícia. Anos depois, durante uma discussão sobre a venda, minha filha olharia para os quartos onde cresceu, para a varanda construída pelo pai e para a árvore plantada em seu aniversário, e diria: isso aqui não passa de um monte de paredes velhas. Naquele momento, eu entenderia que Patrícia não havia esquecido apenas quanto aquela casa valia. Tinha esquecido quanto nós custamos para construí-la. Patrícia começou a falar da venda com mais frequência. No início, ainda usava palavras cuidadosas: segurança, futuro, praticidade. Depois passou a agir como se a decisão já estivesse tomada. Numa manhã de sábado, apareceu cedo e disse: Mãe, vista uma roupa bonita. Quero mostrar um lugar. Que lugar? Um apartamento. Eu disse que não quero vender a casa. Olhar não obriga ninguém a nada. Fui para evitar discussão. O condomínio ficava perto do bairro onde Patrícia morava, tinha portaria, elevador e corredores tão silenciosos que até nossos passos pareciam incomodar. O apartamento era pequeno, a sala cabia apenas um sofá e uma mesa estreita. A janela do quarto dava para a parede cinzenta do prédio ao lado. Caminhei pelos cômodos tentando imaginar minha vida ali. Onde eu colocaria minha máquina de costura, Patrícia abriu a porta de um armário embutido. A senhora pode vender a máquina. Olhei para ela. Venda. Mãe. É pesada. Ocupa espaço e quase não usa mais. Costurei nela durante a vida inteira. Justamente, já trabalhou demais. Agora, precisa descansar. Passei a mão pela parede vazia do quarto. Não havia espaço para minha máquina. Não havia quintal. Não havia pé de jabuticaba. Não havia a varanda onde Joaquim tomava café. E o dinheiro que sobrar da venda, perguntei. Patrícia respondeu sem me olhar. A gente investe. Quem é a gente? Eu e o Fábio sabemos cuidar dessas coisas. O dinheiro é meu. Ela respirou fundo. Claro que. Estou falando em ajudar. A palavra começou a perder o significado. Na volta, Patrícia falava sobre as vantagens do condomínio, segurança 24 horas, farmácia perto, menos trabalho. Eu olhava pela janela do carro e sentia que ela não estava oferecendo uma casa nova. Estava escolhendo o tamanho da vida que eu teria permissão para continuar vivendo. Alguns dias depois, Fábio apareceu com uma avaliação do meu imóvel. Colocou a folha sobre a mesa da cozinha. Este é o valor de mercado. Li o número 2 vezes. Parecia baixo. Uma casa menor na rua de trás havia sido vendida recentemente por muito mais. Quem fez essa avaliação? Um conhecido meu, corretor. Trabalha com investidores. Esta casa vale mais. Fábio soltou uma risada curta. Dona Helena. O imóvel precisa de muita reforma. O telhado foi revisado no ano passado. A parte elétrica é antiga. Nunca deu problema. Ele apontou para o quintal. E tem muito espaço sem uso. Olhei para o pé de jabuticaba. Para ele, o quintal era espaço desperdiçado. Para mim, era onde Joaquim ensinara Júlia a andar de bicicleta, onde Patrícia brincara quando criança, e onde eu ainda sentia minha família inteira, quando o vento mexia as folhas. Patrícia sentou-se ao meu lado. Mãe, é uma oportunidade única. Única para quem? Ela apertou meus dedos. Para a senhora ter tranquilidade, a proposta tinha prazo, precisávamos decidir antes da sexta-feira, tudo parecia rápido demais. O apartamento já havia sido escolhido, a avaliação já estava pronta. O comprador, segundo Fábio, não poderia esperar, mas ninguém havia perguntado se eu queria sair. Naquela noite, Patrícia e Fábio ficaram para tomar café. Enquanto eu buscava as xícaras, ouvi os dois conversando no quintal. Fábio falava baixo, mas a janela da cozinha estava aberta. Se ela assinar até sexta-feira, ainda dá tempo de pagar o banco. Fiquei imóvel. Patrícia respondeu. Fala baixo. Ela não precisa saber disso agora. A xícara escapou de minha mão e caiu dentro da pia. O barulho fez os dois entrarem. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Patrícia. Olhei para minha filha. Que banco? Ela empalideceu. Fábio tentou sorrir. Banco nenhum. Estávamos falando de um cliente. Um cliente precisa da assinatura da minha casa. O sorriso desapareceu. Patrícia aproximou-se. Mãe,
A senhora entendeu errado. Então explique corretamente. Ela olhou para o marido. Nenhum respondeu. Naquele instante, compreendi que a venda não era para me proteger. Não tinha relação com minha idade, com uma possível queda ou com o tamanho da casa. Patrícia e Fábio precisavam pagar uma dívida e haviam decidido que o teto onde eu vivi durante mais de 30 anos seria a solução para um problema que estavam escondendo de mim. Eles não queriam apenas que eu deixasse minha casa. Queriam que eu acreditasse que a ideia tinha sido minha. Na manhã seguinte, Patrícia chegou cedo. Não trouxe frutas. Não perguntou se eu havia dormido bem. Entrou na cozinha, colocou a bolsa sobre a mesa e foi direto ao assunto. Mãe, precisamos conversar sem drama. Eu estava passando café, desliguei o fogo e me sentei. Então fale a verdade. Ela respirou fundo. A empresa do Fábio está passando por dificuldades. Que dificuldades? Dívidas. Quanto? Patrícia desviou os olhos. Bastante. Quanto é bastante? Mais do que conseguimos resolver agora. Pensei na conversa que ouvira no quintal. Se ela assinar até sexta-feira, ainda dá tempo de pagar o banco. Vocês podem perder o apartamento. Minha filha ficou em silêncio. Aquilo bastou como resposta. Então é por isso que querem vender minha casa. Não fale assim. Como devo falar? Ela apertou as mãos sobre a mesa. É apenas uma fase. Se perdermos o negócio, podemos perder tudo. E para impedir que vocês percam a casa de vocês, eu preciso vender a minha. Patrícia fechou os olhos por um instante. A senhora vai receber dinheiro. Quanto? O suficiente para comprar o apartamento e ainda sobrar alguma coisa. Alguma coisa quanto? O Fábio está cuidando disso. Sempre o Fábio. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ele escolheu o comprador, fez a avaliação, encontrou o apartamento e decidiu o que será feito com o dinheiro que sobrar. Em que momento alguém perguntou o que eu quero? Patrícia levantou-se. Estamos tentando ajudar? Ajudar quem? A família. Eu não faço parte dela. Ela caminhou até a janela. Mãe, não torne tudo mais difícil. Difícil foi construir esta casa. Difícil foi trabalhar à noite para pagar sua faculdade. Difícil foi seu pai vender a motocicleta para ajudar no casamento. Assinar um papel e sair daqui seria apenas doloroso. Patrícia virou-se rapidamente. Depois de tudo o que fizemos pela senhora, eu não esperava essa falta de consideração. Demorei alguns segundos para responder. O que vocês fizeram por mim? Patrícia, minha filha pareceu ofendida. Eu acompanho suas consultas, 2 no último ano. Compro seus remédios quando precisa. Com meu cartão, venho visitar. Quase sempre para falar da casa, ela ficou vermelha. A senhora está sendo injusta. Estou apenas fazendo a conta que passei a vida inteira dizendo que mãe não deveria fazer. Patrícia bateu a mão na mesa. Esta casa vai ser minha, um dia de qualquer maneira. O mundo pareceu parar. Olhei para minha filha e não reconheci a mulher diante de mim. Um dia de qualquer maneira, ela percebeu o que havia dito. Mas não voltou atrás. Sou sua única filha. E eu ainda estou viva. Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente isso. Patrícia se sentou novamente. Agora mais calma. Mãe, eu não estou esperando que aconteça nada com a senhora, mas já está tratando minha casa como se eu não estivesse aqui. Ela começou a chorar. Eu estou desesperada. Por um instante, meu coração de mãe quase venceu. Quase estendi a mão. Quase disse que encontraríamos uma solução. Então lembrei-me da avaliação baixa, da conversa escondida e dos documentos fotografados sem minha autorização. Você já falou com algum comprador? Patrícia enxugou o rosto. Sem me contar. Era apenas para saber se havia interesse, e havia. Ela assentiu. Falta apenas sua assinatura. Senti um frio subir pelos braços. Tudo estava mais adiantado do que eu imaginava. Eu não vou assinar. O rosto de Patrícia mudou. O choro desapareceu. Mãe, pense melhor. Já pensei. A senhora não entende a gravidade. Entendo que vocês estão endividados. Não entende de negócios. Entendo de casa própria. Ela se levantou novamente. Está ficando confusa. Não consegue mais perceber o que é melhor para todo mundo. A frase me feriu de uma maneira diferente. Não era apenas pressão. Minha filha começava a transformar minha recusa em sinal de incapacidade. Eu não estou confusa. Ontem a senhora entendeu uma conversa pela metade.
Ouvi o suficiente. Fábio e eu estamos tentando protegê-la. Proteção não começa escondendo dívida. Patrícia pegou a bolsa. Marquei uma conversa na imobiliária para quinta-feira. Eu não autorizei. É apenas uma avaliação. Então por que preciso levar meus documentos? Ela parou perto da porta. Porque eles precisam conferir os dados, eu não vou assinar nada. Patrícia abriu a porta. Pelo menos escute a proposta. Nos dias seguintes, ela telefonou várias vezes. Falava com voz doce. Dizia que eu não precisava decidir imediatamente. Prometia que o apartamento seria perto dela. No fim, aceitei ir à imobiliária apenas para entender até onde aquilo havia avançado. Foi assim que me sentei diante daquela mesa de vidro. Patrícia colocou a caneta em minha direção e chamou tudo de formalidade, então saiu para atender ao telefone. A corretora Renata fechou a porta, mostrou-me uma procuração com uma assinatura que não era minha. 2E. Antes que Patrícia conseguisse voltar à sala, sussurrou: "Não assine nada. O comprador tem ligação com seu genro." Do outro lado da porta, minha filha girava a maçaneta. Naquele instante, compreendi que a dívida de Fábio não era o único segredo. A venda da minha casa já havia começado muito antes de eu entrar naquela imobiliária. Quando Patrícia finalmente conseguiu abrir a porta da sala, eu já havia guardado a cópia da procuração dentro da bolsa. Renata permanecia sentada. Com a expressão profissional de quem nada havia dito, minha filha entrou irritada. Por que a porta estava trancada? Dona Helena não se sentiu bem, respondeu a corretora. Aproveitei a explicação. Levei a mão ao peito e disse: "Quero ir embora." Patrícia olhou para os documentos ainda sem assinatura. "Mas estamos quase terminando. Eu não vou assinar hoje." "Mãe, já conversamos sobre isso. Eu disse que quero ir embora." Talvez tenha sido a primeira vez que ela ouviu firmeza na minha voz. No carro, Patrícia esperou até sairmos do estacionamento para perguntar: "O que aquela mulher falou para a senhora?" Olhei pela janela. Mostrou uma procuração. As mãos dela apertaram o volante. "Que procuração?" "Uma com meu nome e uma assinatura que não fiz." "Isso é absurdo." Renata disse que a casa já havia sido negociada 3 meses atrás. Patrícia soltou uma risada nervosa. Aquela corretora deve estar confundindo documentos. E o comprador ligado ao Fábio? Ela virou o rosto rapidamente para mim. "Quem falou isso?" "Então é verdade." "Não. Quer dizer, ele conhece muita gente do setor." "Patrícia, pare o carro." "Mãe, estamos no meio da avenida. Quero descer." "Não faça isso." "Então diga a verdade." Ela respirou fundo e diminuiu a velocidade. "A corretora está tentando atrapalhar a venda porque perdeu a comissão anterior." "Você disse que nunca houve negociação anterior." "Não houve venda. Houve apenas uma conversa. Com uma procuração falsa." Patrícia bateu no volante. "A senhora está misturando tudo." Fiquei em silêncio. Ela percebeu o tom e tentou mudar. "Desculpe. Estou nervosa. Só quero o melhor para a senhora." "Então por que não me contou?" "Porque sabia que ficaria assustada." "Eu estou assustada agora." Minha filha balançou a cabeça. "A senhora está inventando coisas porque não quer sair da casa." Eu vi o documento. Vi uma cópia mostrada por uma mulher que mal conhece, e devo confiar em quem? Em você, que já sabia do testamento e não me contou. Patrícia freou perto do meu portão. "Que testamento?" A pergunta saiu depressa demais. Naquele momento, eu ainda não sabia de todos os documentos deixados por Joaquim, mas a reação dela mostrou que havia mais alguma coisa escondida. Desci do carro. Antes de fechar a porta, Patrícia falou: "Não comente isso com ninguém. Vai criar confusão na família." A confusão já existe. Só estava escondida de mim. Nos dias seguintes, ela começou a preparar o terreno contra a minha palavra. No grupo da família, escreveu: "A mamãe está muito nervosa e esquecida. Estamos tentando ajudá-la, mas ela não aceita." Uma cunhada telefonou naquela mesma tarde. "Helena, Patrícia disse que você saiu da imobiliária sem entender o contrato." Eu entendi que havia uma assinatura falsa. Houve um silêncio. "Tem certeza?" "Eu conheço minha assinatura." Depois de certa idade, às vezes a memória falha sem a gente perceber. A frase me feriu. Outro parente perguntou se eu estava tomando os remédios corretamente. Uma prima sugeriu que Patrícia passasse a cuidar de minhas contas.
Ninguém perguntou por que minha filha havia iniciado uma venda sem minha autorização. Minha idade parecia mais suspeita do que a procuração. Patrícia voltou a casa 2 dias depois. Entrou dizendo que precisava guardar meus documentos num lugar seguro. Estão bem guardados aqui. A senhora pode perder. Nunca perdi. Mãe, não discuta por tudo. Pegou cópias da escritura, carnês antigos e alguns documentos de Joaquim. Tentei impedir. Deixa isso. Ela segurou a pasta junto ao corpo. Estou fazendo para proteger a senhora. Proteção outra vez. Quando estiver mais calma. Conversamos. Saiu antes que eu conseguisse reagir. No domingo, eu havia preparado macarronada, frango assado e pudim. Patrícia prometera trazer Júlia para o almoço. Pouco antes do meio-dia, enviou uma mensagem. Hoje não vamos. A senhora está muito nervosa e não quero expor a Júlia. Fiquei diante da mesa posta. 4 pratos, 4 copos, a panela ainda quente. Minha própria filha estava usando minha tristeza como prova de que eu não estava bem. Passei a tarde inteira sozinha. Quando escureceu, entrei no antigo quarto de Joaquim. A velha máquina de costura continuava perto da janela. Sentei-me diante dela e passei a mão pela madeira riscada. Ali costurei os uniformes que pagaram a faculdade de Patrícia. Ali reformei o vestido que ela usou no casamento. Ali fiz as primeiras roupas de Júlia. Abaixei a cabeça e chorei. Eu criei uma filha, ou criei alguém que está esperando que eu desapareça. Não havia ninguém para responder. Comecei a limpar as gavetas da máquina. Talvez apenas para manter as mãos ocupadas. Ao retirar uma caixa de linhas, percebi um pequeno pedaço de fita adesiva preso sob a madeira. Passei os dedos. Havia algo escondido ali. Soltei a fita com cuidado. Uma chave pequena caiu em minha mão. Junto dela, havia um papel dobrado. Reconheci imediatamente a letra de Joaquim, caixa 27. Se um dia pressionarem você por causa da casa, procure o Dr. Álvaro. Li várias vezes. Meu marido havia morrido 2 anos antes. Mesmo assim, parecia saber que um dia alguém tentaria me convencer de que eu não tinha mais direito sobre a própria vida. Segurei a chave com força. Patrícia acreditava que já havia tomado meus documentos, minha credibilidade e minha voz. Mas Joaquim havia deixado escondida, dentro da máquina que sustentou nossa família, a primeira porta capaz de devolver tudo isso a mim. Na manhã seguinte, telefonei para Renata Alves. A corretora atendeu no segundo toque. Dona Helena. Encontrei uma chave. Houve um breve silêncio. Que chave? Estava escondida na minha máquina de costura. Meu marido deixou um bilhete dizendo para procurar o Dr. Álvaro se alguém me pressionasse por causa da casa. Renata respirou fundo. Não vá sozinha. Por quê? Porque, depois do que vi na imobiliária, não sabemos até onde essa negociação avançou. Ela se ofereceu para me buscar. Enquanto esperava, guardei a chave dentro da bolsa e reli o bilhete de Joaquim várias vezes. A letra era firme, sem tremor. Ele havia escrito aquilo antes de adoecer gravemente. Não era uma frase feita na confusão dos últimos dias. Era uma precaução. O que mais me perturbava não era o fato de Joaquim ter previsto que alguém tentaria tirar minha casa. Era imaginar que ele pudesse desconfiar da própria filha antes de mim. Renata chegou pouco antes das 10. Quando entrei no carro, ela colocou uma pasta no banco de trás, trouxe cópias da procuração e dos documentos apresentados na negociação. Patrícia sabe que estou com isso. Ainda não. Não quero destruir minha filha. Renata ligou o carro. Descobrir a verdade não destrói ninguém. Dona Helena. O que destrói são as escolhas feitas antes de ela aparecer. No caminho, contei sobre as mensagens no grupo da família, os documentos retirados de minha casa e o almoço cancelado. Renata ouviu sem interromper. Quando terminei, disse: já vi situações parecidas, com filhos, sobrinhos, cuidadores. Às vezes, a pessoa idosa é plenamente capaz, mas a família repete tantas vezes que ela está confusa que todos começam a acreditar. Olhei para minhas mãos, até eu comecei a duvidar. É por isso que precisamos de documentos. O escritório de Dr. Álvaro ficava num prédio antigo próximo ao centro. Quando chegamos, Júlia nos esperava perto da entrada. Minha neta veio depressa e me abraçou. Vô, desculpa.
Pelo quê? Eu devia ter falado antes. Meu coração apertou. Falado o quê? Subimos para o escritório. Doutor Álvaro era um homem de cabelos grisalhos e voz calma. Ao ver a chave, retirou os óculos e olhou para mim como quem reconhecia uma história que esperava nunca precisar contar. Joaquim disse que a senhora viria apenas se estivesse realmente em perigo. Então ele sabia que havia um risco. Júlia apertou minhas mãos. Vou. Ouvi meus pais discutindo. Olhei para ela. Quando? Há algumas semanas. O papai dizia que devia mais de 300 mil reais. Falou que, se não conseguisse vender sua casa, perderia a empresa e talvez o apartamento. Senti o ar faltar. 300 mil. Ela assentiu. Também ouvi o nome do comprador. É um antigo sócio dele. Renata abriu sua pasta. Foi exatamente o que descobri. O homem interessado no imóvel já fez negócios com Fábio. Dr. Álvaro permaneceu sério. Isso explica a pressa e o preço baixo. Mostrei o bilhete. Ele leu e caminhou até um armário de metal nos fundos da sala. Retirou uma caixa pequena, numerada com uma placa antiga, Architect. A chave encaixou. Quando girou, senti um arrepio. Dentro havia vários envelopes organizados. Uma cópia da escritura da casa, comprovantes bancários, declarações assinadas e uma pasta com o protocolo de um testamento público. Dr. Álvaro colocou tudo sobre a mesa. Seu marido começou a reunir estes documentos depois de ajudar Patrícia e Fábio pela terceira vez. Abri o primeiro envelope. Havia comprovantes de transferências feitas para minha filha, valores para o casamento, dinheiro para a entrada do apartamento, pagamentos de dívidas da empresa de Fábio. Em algumas folhas, a quantia era maior do que eu me lembrava. Joaquim entregou tudo isso. Parte saiu das economias dele. Outra parte veio de investimentos que a senhora nem sabia que existiam. Peguei uma declaração. No final, havia a assinatura de Patrícia. O texto afirmava que ela reconhecia ter recebido determinado valor como empréstimo familiar. Ela assinou isto. Na minha presença respondeu Álvaro. Nunca devolveu. Não. Outra declaração mencionava que parte do dinheiro poderia ser considerada no futuro acerto patrimonial. Senti uma mistura de tristeza e vergonha. Não vergonha por ajudar. Vergonha por minha filha passar anos falando como se nunca tivesse recebido nada. Dr. Álvaro abriu uma pasta com cópias de mensagens. Fábio pedia novos empréstimos a Joaquim. Prometia devolver depois de contratos importantes. Em uma das conversas, perguntou diretamente: se alguma coisa acontecer com o senhor, quanto tempo demora para a casa ficar no nome da Patrícia? Levei a mão à boca. Ele perguntou isso enquanto Joaquim ainda estava vivo. Álvaro assentiu. Foi depois dessa mensagem que seu marido decidiu reforçar a proteção da casa. Renata colocou a procuração suspeita ao lado da cópia guardada no cofre. Estes documentos não são iguais. A verdadeira procuração permitia que Patrícia cuidasse de assuntos bancários específicos durante uma internação, não autorizava vender imóveis. Não permitia negociar a casa. E havia expirado meses antes da primeira tentativa de venda, então usaram outro documento, murmurei. Ou alteraram o original, disse Renata. Dr. Álvaro pegou a carta deixada por Joaquim. O envelope trazia apenas meu nome. Minhas mãos tremiam quando o abri. Helena, se você está lendo isto, significa que chegou o momento em que o amor precisa andar ao lado da prudência. As lágrimas começaram antes que eu terminasse a primeira linha. Ajudei nossa filha porque era meu dever de pai e porque quis ajudá-la, mas percebi que Fábio passou a olhar para nossa casa como solução para problemas que ele próprio criou. Parei para respirar. Não quero separar mãe e filha. Mas amor sem limite pode virar permissão para a injustiça. Fechei os olhos. Joaquim sempre fora cuidadoso. Eu costumava dizer que ele desconfiava demais. Na verdade, ele enxergava aquilo que eu não conseguia admitir. Continuei. Se tentarem convencer, lá de que está velha demais para decidir, lembre-se de quantas decisões tomou para construir esta família. Se disserem que a casa já pertence a Patrícia, lembre-se de que uma pessoa viva não é herança. E se usarem a solidão para assustá-la, procure Álvaro antes de entregar qualquer chave. Abaixei a carta. Júlia estava chorando. Renata olhava para a janela. Dr. Álvaro esperou até que eu conseguisse falar. Por que Joaquim não me contou tudo?
porque sabia que a senhora chamaria Patrícia imediatamente e entregaria os documentos a ela. Não pude negar. Era exatamente o que eu teria feito. Álvaro colocou sobre a mesa um envelope lacrado com o selo do cartório. Há um testamento público registrado. Patrícia sabe. Ele me olhou diretamente. Sabe que ele existe. Como? Foi comunicada formalmente há 8 meses. Senti meu corpo ficar imóvel. Ela recebeu alguma cópia, não do conteúdo completo, mas assinou a confirmação de que havia sido informada sobre a existência e sobre as restrições relacionadas à casa. Olhei para o envelope. Patrícia sabia que Joaquim havia me protegido. Sabia que a casa não podia ser negociada daquela forma. Mesmo assim, fotografou meus documentos. Levou-me para uma imobiliária e colocou uma caneta diante de mim. Dr. Álvaro aproximou o envelope. Dona Helena. Antes de abrir isto, preciso avisá-la de uma coisa. Ok. Sua filha não tentou vender sua casa por desconhecer a vontade do pai. Fez isso sabendo que este testamento existia. A leitura do testamento aconteceu 2 dias depois, no cartório onde Joaquim havia registrado suas últimas decisões. Dr. Álvaro estava ao meu lado. Renata, a corretora, levou as cópias dos documentos usados na negociação. Júlia pediu para acompanhar. Patrícia chegou com Fábio alguns minutos atrasada. Minha filha entrou sem me abraçar, olhou para o envelope lacrado sobre a mesa e depois para mim. Precisava mesmo transformar isso em reunião de advogado. Não fui eu quem transformou minha casa em contrato, respondi. Fábio puxou uma cadeira. Quanto mais gente envolvida, pior fica para a família. Dr. Álvaro permaneceu calmo. A situação deixou de ser apenas familiar quando uma procuração suspeita foi apresentada para negociar um imóvel. Fábio desviou os olhos. O tabelião conferiu os documentos e começou a explicar o testamento. Joaquim havia destinado a mim toda a parte do patrimônio que podia deixar livremente. Também registrara meu direito de permanecer na casa enquanto eu quisesse. Ninguém poderia me obrigar a vender. Nenhuma decisão sobre o imóvel poderia ser tomada em meu nome apenas porque eu era viúva, idosa ou morava sozinha. Se algum dia surgisse dúvida sobre minha capacidade, seria necessária uma avaliação médica independente. Não bastaria a opinião de Patrícia. Não bastaria uma mensagem no grupo da família. Não bastaria dizer que eu estava confusa porque me recusei a obedecer. Senti minhas mãos relaxarem sobre o colo. Durante semanas, minha filha havia transformado minha firmeza em doença. Agora havia um documento dizendo que minha voz continuava tendo valor. O tabelião continuou. Alguns valores entregues a Patrícia e Fábio anos antes deveriam ser considerados no futuro acerto patrimonial. Ele começou a citar as quantias. Dinheiro para o casamento, a entrada do apartamento, empréstimos para a empresa, pagamentos feitos para evitar que o casal perdesse bens. Patrícia ficou pálida. Meu pai ajudou porque quis. Dr. Álvaro respondeu. Sim, mas registrou essa ajuda para impedir que, mais tarde, a senhora dissesse que nunca recebeu nada. Minha filha apertou a bolsa contra o corpo. Eu nunca disse isso. Olhei para ela, disse que esta casa era a única coisa que seus pais haviam deixado. Ela abaixou os olhos. Fábio tentou interromper. Esses valores não têm relação com a venda atual. Tem. Sim, falei. Vocês usaram a ideia de que Patrícia não havia recebido nada para tratar minha casa como uma dívida. O tabelião retirou outro documento. Há um comprovante de ciência do testamento. Colocou a folha diante de Patrícia. A senhora foi comunicada formalmente há 8 meses. Minha filha não tocou no papel. Não me explicaram o conteúdo. Foi informada de que existiam restrições para qualquer negociação envolvendo a residência de sua mãe, respondeu o tabelião. Dr. Álvaro apontou para a assinatura no final da página. Esta é sua. Patrícia olhou rapidamente. E a resposta saiu quase num sussurro. Meu coração apertou. Ela sabia. Talvez não conhecesse cada cláusula, mas sabia que Joaquim havia protegido a casa, sabia que não poderia tratá-la como uma herança antecipada. Mesmo assim, fotografou meus documentos e levou uma caneta para a imobiliária. Por que não me contou? Perguntei. Patrícia começou a chorar. Eu estava tentando encontrar uma saída. Para quem? Para todos nós. Não existe todos nós numa solução em que só eu perco a casa. Fábio bateu os dedos sobre a mesa. A dona Helena ficaria com um apartamento escolhido por vocês.
respondeu Renata. E comprado com uma pequena parte do valor real do imóvel, ela abriu sua pasta e apresentou a avaliação atualizada. Minha casa valia muito mais do que Fábio havia dito. A oferta feita pelo comprador era tão baixa que sobraria uma quantia enorme depois da compra do pequeno apartamento. Onde ficaria esse dinheiro? Perguntei. Fábio respondeu depressa. Investido. Em nome de quem? Ele não respondeu. Renata colocou outro documento sobre a mesa. Investiguei o comprador depois de perceber as irregularidades. Havia registros de uma empresa antiga. O nome dele aparecia ao lado do de Fábio. Eles foram sócios, explicou. Patrícia virou-se para o marido. Você disse que ele era apenas um investidor. Isso foi há muitos anos. Por que escondeu? Fábio ficou irritado. Porque sabia que sua mãe inventaria problema. Eu me inclinei para a frente. Eu não inventei a dívida da sua empresa. Também não entende o tamanho dela. Mais de 300 mil reais. Ele olhou para Júlia. Minha neta baixou a cabeça. Fábio percebeu que o segredo havia terminado. Renata mostrou a comparação entre o preço oferecido e o valor real da casa. O plano era simples. Meu imóvel seria vendido por muito menos do que valia. O antigo sócio de Fábio compraria rapidamente. Mais tarde, poderia revender por um valor muito maior. Parte do dinheiro da venda pagaria o banco. O restante ficaria sob controle de Patrícia e do marido, e eu seria colocada num apartamento pequeno, sem minha máquina de costura, sem meu quintal e sem saber quanto realmente havia perdido. Isso não foi apenas desespero, falei. Foi um plano. Patrícia cobriu o rosto. Eu achei que conseguiríamos cuidar da senhora depois. Depois de me tirar de casa, Dr. Álvaro abriu a última pasta. Dentro estava a cópia da procuração apresentada na primeira tentativa de venda. Ao lado, colocou a verdadeira procuração assinada por mim durante a internação de Joaquim. Os textos eram diferentes. Os poderes haviam sido ampliados. A data também não correspondia. E a assinatura não era minha. Esta procuração não tem validade, declarou o advogado. Fábio se levantou. Isso precisa ser analisado. Será, respondeu Álvaro. Renata então colocou o contrato diante de todos. A outra questão. Apontou para o nome do comprador. Depois, para uma conta bancária indicada para receber o primeiro pagamento. A conta não estava no meu nome. Também não estava no nome de Patrícia. Pertencia a uma empresa ligada a Fábio e ao antigo sócio. Minha filha ficou olhando para o documento. Pela primeira vez, pareceu compreender que talvez nem ela soubesse toda a verdade. Eu pensei que estava prestes a descobrir apenas porque Patrícia tentara vender minha casa. Naquele momento, percebi algo pior. Talvez minha filha também tivesse sido usada pelo próprio marido, mas isso não apagava o fato de que ela conhecia o testamento, conhecia minha recusa e, mesmo assim, participou do plano. A venda da casa não era resultado de uma decisão apressada, era uma negociação preparada antes de eu entrar na imobiliária, e cada pessoa naquela sala ainda teria de explicar até onde estava disposta a ir para me tirar do caminho. A conversa aconteceu 2 dias depois. Na minha casa, escolhi a cozinha, porque era ali que nossa família havia celebrado quase tudo: aniversários, natais, a formatura de Patrícia, os primeiros anos de Júlia, naquela manhã. Porém, não havia bolo sobre a mesa, havia documentos. Dr. Álvaro colocou diante de mim a procuração suspeita. O testamento, a avaliação verdadeira do imóvel e os registros que ligavam o comprador a Fábio. Renata permaneceu perto da janela. Júlia sentou-se ao meu lado. Quando Patrícia entrou, tentou me abraçar. Dei um passo para trás. Minha filha parou no meio da cozinha. Fábio veio logo atrás, carregando uma expressão de irritação que parecia maior do que a preocupação. Precisava mesmo chamar todo mundo? Perguntou. Precisava, respondi. Porque tudo isso aconteceu enquanto vocês tentavam me convencer de que eu estava confusa. Patrícia olhou para os papéis. Mãe, eu já disse que não conhecia todos os detalhes, mas conhecia o testamento. Ela abaixou os olhos. Dr. Álvaro apresentou o comprovante. A senhora foi informada de que existiam restrições sobre qualquer negociação da casa. Patrícia tentou explicar. Eu sabia que existia um documento. Não entendia que seria usado contra mim. Não foi usado contra você, falei. Foi usado para me proteger. Fábio puxou uma cadeira e se sentou sem ser convidado.
Isso está sendo tratado como crime, quando foi apenas uma tentativa de resolver uma dívida. Renata colocou a cópia da procuração sobre a mesa. Uma procuração alterada foi apresentada numa negociação imobiliária. Ele respondeu imediatamente: não fui eu quem fez isso. Então diga quem fez pedir. Fábio cruzou os braços. Esse é um assunto de família. Dr. Álvaro respondeu com calma. Deixou de ser apenas assunto de família quando documentos suspeitos foram usados para tentar vender um imóvel. Patrícia começou a chorar. Eu só queria salvar meu casamento. Olhei para minha filha. Durante semanas, procurei uma explicação que tornasse sua escolha menos dolorosa. Desespero, medo, pressão do marido. Mas nada disso apagava o que ela havia feito. Isis, para salvar seu casamento. Estava disposta a acabar com a minha vida. Eu nunca quis acabar com sua vida. Queria tirar minha casa. Controlar o dinheiro que sobrasse e dizer a todos que eu não sabia decidir, eu ia cuidar da senhora. Você não queria cuidar de mim. Queria cuidar do dinheiro depois que eu saísse daqui. Patrícia cobriu o rosto. Júlia falou pela primeira vez. Mãe, você dizia que a avó estava esquecida. Patrícia olhou para a filha. Beatriz, quer dizer. Júlia, você não entende. Entendo que ela disse não. E vocês continuaram. Eu estava desesperada. Então deveria ter pedido ajuda, não mentido para todo mundo. Minha filha baixou a cabeça. Fábio bateu a mão sobre a mesa. Chega. Dona Helena. Se levar isso adiante, posso provar que a senhora não tem condições de administrar um patrimônio desse tamanho. Meu corpo ficou frio. Era a ameaça que eu temia. A mesma história repetida no grupo da família, a mesma dúvida que quase me fez desconfiar de mim, mas Dr. Álvaro abriu uma pasta. Dona Helena passou por uma avaliação médica independente, colocou o laudo sobre a mesa. Está plenamente orientada, consciente e capaz de administrar seus bens e tomar decisões. Fábio olhou para o documento. Renata acrescentou. Também registrei formalmente as irregularidades encontradas na negociação. Você não tinha o direito, disse ele. Eu tinha a obrigação profissional. O rosto de Fábio mudou. Pela primeira vez, não parecia irritado. Parecia com medo. Dr. Álvaro explicou que a venda estava suspensa. A procuração seria investigada. O comprador já havia sido informado de que poderia ser envolvido numa tentativa de negociação fraudulenta. Fábio se levantou. Vocês estão destruindo tudo por causa de uma casa velha. Olhei ao redor. A mesa onde Patrícia fez a lição de casa, o armário construído por Joaquim, a janela pela qual eu a esperava voltar da faculdade. Para você, são paredes velhas. Para mim, é uma vida inteira. Ele pegou as chaves do carro. Ante de ser. Olhou para Patrícia. Agora você resolve isso com sua mãe. Minha filha ficou imóvel. A porta se fechou. Pela primeira vez, ela pareceu compreender que o homem por quem estava disposta a me tirar de casa a deixaria sozinha assim que o plano fracassasse. Patrícia olhou para mim. Mãe, o que vai acontecer agora? Passei a mão sobre a escritura. Agora ninguém decide mais por mim. Ela começou a chorar novamente. Mas, naquele dia, suas lágrimas não apagaram os documentos. Não devolveram minha confiança e não mudaram a verdade. Pela primeira vez, Patrícia entendeu que poderia perder o casamento, o dinheiro e a própria família, e eu entendi que não precisava perder minha casa para salvar-la das consequências das escolhas que ela mesma havia feito. A venda foi cancelada naquela mesma semana. O antigo sócio de Fábio retirou a proposta assim que recebeu a notificação de Dr. Álvaro. Não quis correr o risco de aparecer numa investigação envolvendo procuração adulterada, assinatura suspeita e tentativa de negociação abaixo do valor real. A corretora Renata entregou todos os registros da imobiliária, datas, mensagens, cópias dos documentos apresentados, o nome de quem marcou as reuniões, o valor que pretendiam pagar. Pela primeira vez, a verdade não dependia apenas da minha palavra. Estava escrita, protocolada e guardada em lugares onde Patrícia e Fábio não podiam apagá-la. A procuração foi encaminhada para análise. Fábio perdeu o apoio do antigo sócio e precisou responder pelas irregularidades financeiras da empresa. Descobrimos que a dívida era ainda maior do que Júlia ouvira. Havia empréstimos atrasados,
fornecedores sem pagamento e contratos usados para esconder prejuízos, nada desabou por minha causa. A vida que Fábio construíra já estava rachada. Minha casa seria apenas mais uma parede arrancada para sustentar aquilo por alguns meses. Patrícia se afastou dele temporariamente, foi morar com uma amiga e começou a trabalhar mais horas. Durante algumas semanas, não me procurou. Eu também não liguei. Não por falta de amor, mas porque passei a vida inteira correndo para amparar. Lá antes que sentisse o peso das próprias escolhas, dessa vez, deixei que permanecesse diante delas. Dr. Álvaro trouxe de volta todos os documentos que Patrícia havia retirado de minha casa, guardei a escritura. O testamento e as chaves num local seguro, também reorganizei minhas contas, cancelei autorizações antigas, troquei senhas, registrei por escrito que nenhuma pessoa poderia representar-me sem uma procuração específica. Atual e conferida por meu advogado, pareciam medidas frias. Mas aprendi que proteção não significa falta de amor, significa impedir que o amor seja usado como assinatura em branco. Renata fez uma avaliação verdadeira da propriedade. Quando vi o valor, compreendi o tamanho do prejuízo que teriam causado. A oferta apresentada por Fábio era muito inferior. Depois da compra do pequeno apartamento, sobraria dinheiro suficiente para pagar grande parte das dívidas dele. E eu acreditaria que aquilo era tudo o que minha casa valia. A senhora não precisa vender para manter este imóvel, explicou Renata. O IPTU pesa. E algumas reformas estão ficando caras. Ela olhou para a antiga máquina de costura, então faça a casa trabalhar a seu favor. A ideia começou pequena. Transformei o quarto da frente num ateliê. Tirei caixas antigas. Pintei as paredes e coloquei a máquina perto da janela. Júlia ajudou a divulgar aulas de costura para mulheres do bairro. Na primeira semana, apareceram 3 alunas. Dona Marta queria aprender a fazer pequenos reparos. Sueli sonhava em produzir roupas infantis. Neide precisava de uma renda depois de ficar viúva. Sentávamos ao redor de uma mesa grande, tomávamos café e aprendíamos juntas. Pouco tempo depois, já havia uma pequena lista de espera. O dinheiro das aulas não era uma fortuna, mas ajudava a pagar o imposto, a manutenção da casa e alguns consertos. O imóvel que Patrícia chamava de velho e pesado passou a gerar renda, amizade e propósito. Às vezes, durante as aulas, eu olhava para a máquina e lembrava quantas noites passei costurando para pagar a faculdade de minha filha. Agora ela continuava trabalhando, mas, dessa vez, para proteger minha independência, também organizei meu próprio testamento, destinei a parte disponível do patrimônio a Júlia e a uma instituição que atendia mulheres idosas sem apoio familiar. Não fiz aquilo para castigar Patrícia. Fiz porque não queria que minha vida voltasse a ser discutida como um problema a ser resolvido. Júlia ficou desconfortável quando soube. Não quero que a senhora pense que estou ajudando por causa disso. Você me ajudou antes de saber. Mesmo assim, herança não é prêmio por carinho. É responsabilidade por aquilo que alguém decide confiar. Ela me abraçou. Meses depois, numa tarde de chuva leve, ouvi a campainha. Patrícia estava do lado de fora, sozinha, sem Fábio, sem corretor, sem anúncios de apartamento, carregava uma pasta junto ao peito. Não abri o portão imediatamente. Fiquei olhando para minha filha através das grades. Ela parecia mais cansada, não havia maquiagem nem roupa de trabalho. Apenas aquela pasta e uma expressão que eu nunca havia visto em seu rosto. Trouxe tudo o que ainda estava comigo, disse. Passou os documentos pelas grades. Havia cópias da escritura, contratos, fotografias e anotações que Fábio fizera sobre o valor da casa. Não falta mais nada. Não. Tem certeza? Tenho. Ela respirou fundo. Escrevi no grupo da família. Pegou o celular e mostrou a mensagem. Minha mãe nunca esteve confusa. Eu menti porque queria que todos apoiassem uma decisão que ela já havia recusado. Li devagar. Durante semanas, Patrícia usou minha idade para destruir minha credibilidade. Agora, diante das mesmas pessoas, admitia que o problema nunca estivera em minha memória. Estivera nas escolhas dela. Minha filha segurou as grades. Mãe, depois de tudo, eu ainda sou sua filha. Olhei para o rosto da mulher por quem trabalhei. Renunciei e quase perdi minha casa.
A justiça já havia devolvido meus documentos, minhas chaves e minha voz. Mas, naquele momento, eu ainda precisava decidir se abrir o portão. Significaria perdoar Patrícia ou permitir que ela entrasse novamente na minha vida sem ter aprendido a respeitar. Lá, não abri o portão imediatamente. Patrícia permaneceu do lado de fora, segurando as grades com as duas mãos. A chuva caía fina sobre seus cabelos. Por um instante, enxerguei a menina que esperava por mim na saída da escola. Depois vi a mulher que havia fotografado meus documentos, mentido para a família e tentado me convencer de que eu já não entendia a própria vida. Você sempre será minha filha, respondi. Ela levantou os olhos. Mas ser minha filha não lhe dá o direito de decidir quando eu devo deixar de existir. Patrícia abaixou a cabeça. Oisai, não sei se sabe. Estou começando a entender. Fiquei alguns segundos em silêncio. Então destranquei o portão. Minha filha entrou devagar, como quem sabia que aquela abertura não significava que tudo estava perdoado. Fomos até a cozinha. Preparei café. Durante muitos anos, qualquer conversa difícil entre nós terminava com Patrícia chorando e comigo procurando uma solução. Naquela tarde, deixei que ela falasse sem tentar aliviar cada palavra. Eu estava desesperada. Começou. O Fábio dizia que, se perdêssemos a empresa, perderíamos tudo. E você acreditou que eu deveria perder primeiro? Ela assentiu. Sim, não culpou o marido. Não falou que fora manipulada. Não disse que fez tudo pela família. Apenas reconheceu. Também tive medo de ficar. Sem nada, continuou. E comecei a olhar para sua casa como se já fosse minha. Enquanto eu ainda vivia nela, enquanto a senhora ainda vivia nela, as lágrimas escorreram pelo rosto de Patrícia. Quando a senhora dizia não, eu não via uma mãe defendendo a própria casa. Via um obstáculo. Doía ouvir. Mas aquela verdade era necessária. Você contou a todos que eu estava confusa. Eu precisava que acreditassem em mim, para que ninguém ouvisse minha versão. Sim, ela enxugou o rosto. Escrevi no grupo porque precisava desfazer o que fiz. Uma mensagem não apaga tudo. Oisai, e chorar também não. Patrícia olhou para mim. O que preciso fazer para a senhora confiar novamente? Coloquei a xícara sobre a mesa. Confiança não volta, porque alguém pediu perdão. Ela esperou. Volta quando a verdade permanece. Mesmo depois que as lágrimas secam, minha filha assentiu. Eu posso tentar. Tentar não significa controlar meu dinheiro, meus documentos ou minhas decisões. Não vou fazer isso outra vez. E não significa aparecer apenas quando estiver com problemas. Ela recebeu cada limite sem discutir. Antes de ir embora, olhou para a chave pendurada perto da porta. Posso continuar tendo uma cópia? Não. A resposta saiu firme. Patrícia respirou fundo. Entendo. Perdoar não significa devolver as chaves. Nas semanas seguintes, ela começou a reparar os danos de maneira lenta, ajudou a organizar a devolução de valores relacionados à negociação, acompanhou o Dr. Álvaro nas questões ainda pendentes, passou a contribuir com algumas despesas que suas decisões haviam criado, também procurou acompanhamento psicológico, não apareceu na minha casa fazendo promessas grandiosas. Às vezes, ligava apenas para perguntar: como foi seu dia? No começo, eu esperava que depois viesse um pedido. Não vinha. Patrícia também voltou a falar com os parentes, diante de todos. Repetiu aquilo que havia escrito. Minha mãe nunca esteve confusa. Eu usei a idade dela para tentar conseguir uma decisão que ela já havia recusado. Alguns pediram desculpas, outros ficaram constrangidos. Eu não precisava que todos me compreendessem. Precisava apenas que ninguém voltasse a falar por mim. O ateliê cresceu. O antigo quarto da frente passou a ficar cheio de vozes, tecidos e linhas coloridas. Júlia ajudava nas tardes livres. Às vezes, sentava-se diante da velha máquina e pedia que eu contasse histórias sobre Joaquim. O vô sabia que tudo isso aconteceria, perguntou certa vez. Não exatamente. Então por que escondeu a chave? Passei a mão pela madeira da máquina, porque conhecia meu coração. Sabia que eu poderia entregar tudo para evitar uma briga. E agora? Agora sei que paz comprada com nossa dignidade custa caro demais. Organizei meu testamento com calma. Júlia receberia a parte que decidi deixar para ela.
Outra parte iria para uma instituição que acolhia mulheres idosas sem apoio familiar. Patrícia soube da decisão. Não discutiu. Não perguntou quanto receberia. Apenas disse: "A senhora tem o direito de escolher." Foi uma frase simples, mas ouvi-la de minha filha significou mais do que qualquer pedido de desculpas. Alguns meses depois, Patrícia apareceu numa manhã de sábado, trouxe pão fresco e um tecido estampado. Pensei que talvez suas alunas pudessem usar. Sentamos no quintal, debaixo do pé de jabuticaba. Por algum tempo, falamos sobre Júlia, o trabalho dela e as aulas do ateliê. Não mencionamos a casa. Não falamos de herança. Patrícia levantou os olhos para a árvore. Meu pai plantou isso no meu aniversário de 10 anos. Plantou, eu queria uma bicicleta, e ficou brava porque ganhou uma árvore. Ela sorriu pela primeira vez. Demorei muito para entender o presente, olhei para os galhos carregados. Algumas coisas demoram para mostrar o valor. Ficamos em silêncio. Minha filha ainda tinha muito a reparar. Eu ainda tinha feridas que não desapareceriam rapidamente, mas já não confundia perdão com esquecimento. Podia permitir que Patrícia se aproximasse sem entregar novamente minha autonomia. No fim daquela tarde, sentei-me diante da máquina de costura. Sobre a mesa estavam uma xícara de café, a fotografia de Joaquim e o caderno com os nomes das novas alunas. Olhei ao redor. Durante muito tempo, pensei que aquela casa fosse apenas o lugar onde criei minha filha. Depois entendi que também era o lugar onde eu precisava aprender a me proteger. A verdade demorou para aparecer, mas, quando apareceu, encontrou a porta certa. Minha filha queria que eu vendesse minha casa para salvar a vida que havia escolhido. A justiça me ensinou que uma mãe pode amar profundamente sem entregar o próprio teto, porque amor de verdade não exige nossa destruição. Passei os dedos sobre a pequena chave escondida por Joaquim. Algumas verdades ficam guardadas dentro de gavetas, cofres ou corações feridos. Mas, quando chega a hora certa, nenhuma porta consegue segurá-las.